Hoje eu converso com a fisioterapeuta do trabalho, especialista em ergonomia, Viviane Tiacinelli. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os desafios para você ter uma vida saudável no trabalho. Sabe aquelas reclamações que a gente tem, assim, de dores nas costas, quando fica muito tempo sentado, em frente do computador, no trabalho ou até mesmo em casa? Ela vai falar sobre isso e vai dar dicas imperdíveis. Olá, tudo bem, Viviane? Oi, Lu, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, prazer em revê-la. Aliás, a gente se conhece desde bem jovens, né? Bem jovens, nem vamos falar quanto tempo, É verdade, né? deixa pra lá. A idade. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço, Foi prazer estar aqui. Prazer todo meu. Eu vou só falar um pouquinho sobre o patrocinador, chamar o patrocinador, aí a gente já volta a conversar, tá bom? Uhum. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente que sabe tudo sobre beleza feminina e utiliza os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para escolher o melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção, e também cortes, e tem ajudado as mulheres a terem o cabelo dos seus sonhos. Olá, agora a gente volta a conversar. Vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouquinho como que funciona o seu trabalho, né? Uhum. Porque você decidiu ser fisioterapeuta do trabalho. Uhum. Trabalho, né? Bom, eu fiz fisioterapia na Unimep, eu sou da turma de 94, então eu já tenho 27 anos de formada. E aí, quando eu saí da universidade em 97, eu ainda não tinha assim muita ideia em que área que eu iria trabalhar, né? Porque a fisioterapia ela tem várias áreas, né? Então é bem abrangente. Tem as áreas que são mais conhecidas, né? Que é a ortopedia, a neurologia, a fisioterapia que trabalha com postura, a respiratória, enfim, tem uma série de áreas mais voltadas para a reabilitação. E eu ainda não tinha muita ideia do que eu ia fazer. E aí surgiu a oportunidade de iniciar um trabalho dentro de uma empresa, né? Na universidade a gente tem uma matéria que é a fisioterapia preventiva. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Acho que eu me identifiquei mais de trabalhar dentro das corporações, dentro das empresas, né? Não reabilitando, mas prevenindo as lesões. E aí eu fui me especializar. Então eu iniciei dessa forma, né? Trabalhando já comecei, logo que eu me formei, consegui uma primeira empresa para poder iniciar os meus trabalhos. E aí me especializei em fisioterapia do trabalho e depois fui fazendo outros cursos e aí entrou a ergonomia, né, onde hoje eu sou especialista. E o que faz o fisioterapeuta do trabalho? O fisioterapeuta do trabalho, ele atua dentro das empresas, dentro das corporações. Então, existe também o trabalho de reabilitação dentro das empresas, né, dentro das instituições corporativas, voltado para reabilitar aqueles trabalhadores que se lesionaram. Mas tem uma outra área, que é onde eu atuo, eu não atuo na parte de reabilitação, que é a parte preventiva, que é o que eu faço, então, mais voltado mesmo para evitar que as lesões, que as doenças se instalem. Então, essa é a função do fisioterapeuta do trabalho. E como que é possível prevenir, né, doenças como LER, DORT e também outras doenças ocupacionais? Uhum. A gente tem uma norma, que é a norma regulamentadora número 17, que ela fala especificamente sobre ergonomia. Então, a ergonomia ela é uma ciência que estuda a relação do trabalhador com o trabalho, né? Então, o objetivo da ergonomia é fazer essa adaptação do posto de trabalho, do local de trabalho, ao trabalhador. Então, de forma que ele possa trabalhar sem oferecer nenhum risco para a saúde, né, dele. Então, a gente segue essas normas, né, a NR17 e outras que a gente também tem as ISOs, né, que falam de ergonomia, e faz essa adaptação. Dentro da ergonomia, a gente tem 4 pilares assim que hoje a gente trabalha, que é a ergonomia física,
que é a parte mesmo de mobiliário, de cadeira, né, de computador. Então, fazer todo esse ajuste físico, né, do ambiente de trabalho, até a parte de iluminação, de ventilação, de temperatura. Então, tudo isso faz parte da ergonomia física, que é um pilar. Aí, depois, a gente tem a ergonomia cognitiva, que ela diz respeito aos processos mentais, né? Então, assim, quando o trabalho exige memória, todos os processos mentais que a gente precisa, intelectuais, né, para realizar essa atividade, a gente entra dentro do pilar da ergonomia cognitiva. Aí tem um outro pilar, que é a ergonomia organizacional. Então, a gente vai ver todas, dentro da empresa, né, como que é a cultura, a política daquela empresa, se a empresa trabalha em turnos, se aquele trabalhador faz revezamento de turnos, se ele trabalha num turno fixo, se ele tem metas para cumprir, enfim, tudo que diz respeito à parte organizacional mesmo. E o quarto e último é a psicossocial, né, que é a interação desse trabalhador com outros trabalhadores, com o chefe, com outros colegas de trabalho, né? Então, essa parte social também entra na ergonomia. Então, tudo isso é analisado, é avaliado, né, seguindo alguns parâmetros. A gente aplica ferramentas para se medir algumas coisas, né? E ter parâmetro para saber se aquele posto de trabalho, aquela atividade, oferece um risco para o trabalhador ou não. E aí, classificado esse risco, a gente vem com as melhorias, né? Que podem ser físicas, pode ser de ordem organizacional, então mudar, às vezes, algum método de trabalho ali na parte organizacional, às vezes, essa relação entre as pessoas, né? Então, a gente tem que identificar tudo isso quando a gente faz essa avaliação ergonômica. E emite um documento, que é o que a NR17 exige, né? Que todas as empresas tenham essa documentação para poder atuar de forma preventiva. Então, é assim que a ergonomia trabalha. E onde ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Onde tiver trabalho, a ergonomia entra, né? Então, por isso que eu tenho até um professor que ele fala, né? Ergonomia é tudo, tudo é ergonomia, porque é onde que a gente não tem uma atividade de trabalho, sim, né? Mesmo em casa, muitas vezes a gente está desenvolvendo algum trabalho, né? Quando a gente está cozinhando, quando a gente está arrumando uma cama ou fazendo uma arrumação de armários, enfim, qualquer coisa que a gente esteja fazendo em casa também é um trabalho, né? É uma atividade ali que dá para ser melhorada. Então, qualquer empresa, o que a norma diz é que qualquer empresa que tenha um trabalhador, a partir de um trabalhador, ela já tem que seguir essa norma, né? Porque onde tiver um trabalhador registrado ali, CLT, ele precisa ser protegido, né? Para não oferecer nenhum risco para a saúde dele. E como que as empresas elas podem iniciar em um programa de ergonomia, né, interno? Como é que funciona isso? Tudo começa com essa primeira avaliação. Então, existem empresas que contratam ergonomistas, né? Acho que é importante falar que o ergonomista não necessariamente precisa ser um fisioterapeuta. Então, a ergonomia ela não é uma área que cabe só aos fisioterapeutas. Qualquer profissional de curso superior que se especialize em ergonomia pode ser um ergonomista, né? É que eu tenho essa formação de fisioterapia do trabalho, então faz todo sentido, né? E eu acho que grande parte dos ergonomistas acabam sendo mais da área da saúde ou de engenharia, né? Que também tem bastante relação quando a gente fala de adaptação de poço, né? Então, a empresa precisa contratar um profissional, que pode ser um profissional CLT. Então, grandes empresas hoje já têm um ergonomista que trabalha full-time ali dentro da corporação, né? Ou ele pode ser terceirizado. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria. Então, eu presto serviço para empresas que não têm um ergonomista full-time lá dentro contratado. E aí, a gente começa com uma avaliação, né? E é importante também dizer que nesse trabalho de ergonomia é impossível eu trabalhar sozinha, né? Eu fazer sozinha. Então, a gente sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar dentro da empresa, que envolve o médico, quando existe, né, um departamento médico na empresa. É que depende muito do tamanho da empresa. Tem empresas muito pequenas, familiares, às vezes, com poucos funcionários,
E aí o trabalho acaba sendo mais voltado para a minha parte mesmo de avaliação, e depois a gente trabalha diretamente com o proprietário, muitas vezes, ou com a pessoa responsável ali da empresa. Mas em grandes corporações, o médico, o enfermeiro, o técnico de segurança, o responsável de cada área, o pessoal de compras, todo mundo acaba sendo envolvido porque a gente monta um time para resolver os problemas ergonômicos, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, em trocar uma cadeira, o pessoal de compras acaba sendo envolvido. Eles precisam saber qual é a cadeira que precisa ser comprada, né? Não pode olhar só o custo, mas tem que olhar se ela atende todas as regulamentações, se tudo que vai ser comprado, ferramentas, está dentro dos padrões de ergonomia que a gente avaliou. Então, é um trabalho multidisciplinar mesmo, envolve muitas áreas, né, dentro da empresa. E, tipo, existe uma lei ou norma, né, de ergonomia? Existe. A NR17 é uma norma que diz, né, que as empresas têm que fazer esse trabalho. E tem a ABNT também, que tem várias normas de ergonomia dentro. Então, se você, por exemplo, um posto de trabalho de acessibilidade, tem uma norma para acessibilidade, tem uma norma só para ferramentas. Para tudo tem uma norma que a gente tem que seguir. São padrões já pré-definidos, né? Por exemplo, uma empresa que os funcionários têm que carregar caixas pesadas, dando um exemplo assim. Existe um jeito certo, né? Eu estava reparando, eu trabalho num lugar que tem funcionários que às vezes têm que carregar caixas. Eu estava reparando que eles agacham, tipo, não curva as costas, assim, né? Tipo, porque se fosse eu, já estava fazendo assim, né? Já ia travar minhas costas, mas tem um jeito certo, né? Então, você tem que agachar e aí você suspender. Você não pode, da altura que você tá, abaixar a sua coluna, né? Ou eu tô errada, tô falando alguma bobagem? Não, tem a forma correta, sim, de carregar, né? E a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para medir se aquele levantamento de carga oferece o risco. Sim. E por que isso é importante, né? Porque senão a gente acaba rotulando que todo levantamento de carga gera uma lesão, e não é verdade, né? Então, assim, não é só a forma de carregar, mas tudo é levado em consideração. Então, o peso da carga, obviamente, é importante, mas aí entra qual é a frequência que ele carrega essa caixa. Então, se ele carrega uma vez por dia, né, então essa ferramenta não vai classificar aquele posto como um posto de alto risco. Agora, se ele faz isso durante o dia todo, né, durante o turno de trabalho todo, fazendo esse levantamento, o risco acaba sendo maior. Então, para levantamento de carga, a gente usa o NIOSH, que é uma ferramenta americana. Acho que nem adianta eu ficar entrando muito na parte técnica, porque é muito técnico mesmo. Mas daí entra medidas como qual altura essa carga está do chão, né? Porque se ela estiver no chão, você acaba exigindo mais da coluna para carregar do que se ela estiver em cima de uma bancada. Qual a distância que ele vai percorrer com essa carga? Qual o peso da carga? Essa carga tem uma pega, né? Porque às vezes vai carregar sacos, por exemplo. Você não tem como pegar direito, então isso também é um fator. Então, é uma avaliação complexa para dar o resultado lá. Essa atividade oferece risco ou não oferece risco. Obviamente que é importante a postura, né? Então, sempre que a gente faz um trabalho de ergonomia, a gente trabalha com a parte de conscientização dos trabalhadores. Então, é dado um treinamento, né, para aquele trabalhador saber carregar aquela carga, não torcer o tronco, evitar de torcer o tronco carregando a carga, né, que isso é um fator bem prejudicial para a coluna, dobrar as pernas, né, e não dobrar a coluna, enfim, tem uma parte que é de conscientização mesmo, tem que treinar o trabalhador. E como que a ergonomia ela atua, por exemplo, junto aos trabalhadores home office, né, que trabalham home office? O home office, embora já existisse, né, o trabalho do home office antes da pandemia, depois da pandemia, né, foi o boom, né? Todo mundo ficou trabalhando em casa. E para a ergonomia foi um desafio assim para as empresas, né? Porque como que a gente vai fazer a adaptação do posto de trabalho de cada trabalhador, sendo que cada um está na sua casa, né? Então a gente está falando mais de funcionários administrativos, né? Que trabalham com mesa, cadeira, computador. Mas foi um desafio e teve
a norma teve que ter uma reestruturação ali, aí saiu uma nota técnica na época, em 2020, onde essa nota técnica dizia que, embora o trabalhador não tivesse presencialmente na empresa, ele tinha que ser atendido nas questões ergonômicas da mesma forma como se ele estivesse trabalhando na empresa. Então, a empresa tinha, sim, que se preocupar com o posto de trabalho dele em casa, né? E por isso que foi desafiador, porque as análises ergonômicas eram feitas remotamente, né? Então, o trabalhador tirava foto, filmava o posto de trabalho dele para a gente fazer a análise, né? Para a gente poder a avaliação. Porque não tem como ir na casa de cada um, né? Sim. Então, a gente fazia meio de forma virtual. E era muito... É muito complicado, porque quando você vai trabalhar em home office, não é todo mundo que tem um cômodo para ser dedicado só para escritório, né? Muita gente, às vezes, trabalha na mesa da sala, na mesa da cozinha, sentado na cama, sabe? Assim, tinha situações que a pessoa não tinha uma mesa, né, para trabalhar. E muito menos uma mesa adequada, ergonômica, uma cadeira ergonômica. Então, grandes empresas assim chegaram a oferecer kits, né, para o trabalhador, ou muitas vezes disponibilizava que o trabalhador pegasse a cadeira e levasse para casa, né, a cadeira da empresa e levasse para casa. Então, hoje o home office ele está um pouquinho, as pessoas têm voltado, né, alguns ainda fazem um trabalho híbrido, né, vai para a empresa e algumas vezes fica em casa. Mas não foi fácil, assim, eu acho que não é fácil, e aí é mais mesmo um trabalho de conscientização, né, de treinar o trabalhador para ele entender como que ele tem que se adequar no posto de trabalho, do que você ir lá e adequar o posto para ele, né? Então, é meio que uma parte que a gente acaba meio que terceirizando, né? Dar esse treinamento. Então, a sua cadeira tem que estar a X centímetros do chão, a tela do seu computador tem que estar na linha dos olhos, e aí ele mesmo faz a adaptação. Né? E o que é necessário para você ter aí esse posto ergonômico ideal, né, do trabalho home office? Em termos de escritório, assim? Sim. São várias coisas, né? Vamos falar o básico, que seria assim. A gente começa pela mesa. Normalmente, as mesas, elas não têm... Já existe no mercado mesas que você pode regular a altura, mas ela ainda não tem um custo muito acessível. Então, normalmente, as mesas, a altura é fixa. Então, como a gente não consegue ajustar a mesa, a gente faz os ajustes da cadeira, né? Então, basicamente, o que você tem que pensar é que os seus braços têm que trabalhar apoiados no tampo da mesa, para você não sobrecarregar essa musculatura cervical. Então, se os braços estiverem apoiados no tampo da mesa, você não precisa nem mesmo ter o braço da cadeira. Você pode estar apoiado em cima da mesa. Isso. A única coisa que tem que prestar atenção é isso aqui, ó, que é essa quina viva que tem na mesa, né? Então, se você apoiar, por exemplo, o meio do antebraço aqui na mesa, você está provocando uma compressão aqui. Aqui, né? É. Então, tem que estar isso. Então, você tem que apoiar tudo na mesa, ou você eleva a cadeira e faz com que os braços da cadeira fiquem sejam na mesma altura da mesa. E aí você trabalha com o braço apoiado nos braços da cadeira. E aí vai depender muito da estatura de cada um. Porque se for uma pessoa mais baixinha, a hora que ela elevar a cadeira para poder fazer esse alinhamento com o tampo da mesa, os pés vão ficar balançando. É verdade. E aí é um problema daí para os membros inferiores. Então, que sobrecarrega. Exato, não pode ficar pendurado, porque senão dá uma compressão na parte posterior dos joelhos. E aí, então, aí você tem que colocar um apoio para os pés, né? Para ela apoiar o Põe um pé. banquinho. Assim, uma caixinha. Existe vários modelos no mercado de apoio de pés, né? Então, isso é mais simples. Então, isso seria para as pessoas mais baixinhas. As pessoas de estatura média, né, até um pouquinho mais altas, podem trabalhar com os pés apoiados no chão sem a necessidade do apoio. Ele não é obrigatório, né? Só não pode ficar com o pé balançando. E aí vem o monitor, que a gente diz que ele tem que estar mais ou menos um braço de distância, né, dos olhos, e a linha dos olhos tem que estar na altura do topo da tela. Então, a gente tem que olhar daqui para baixo, né, e não para cima da tela. Não assim, né? Isso, assim. E aí, por isso que existe hoje os suportes de notebook, né? Porque se você deixar o notebook na mesa, você acaba trabalhando com a cabeça flexionada e aí sobrecarrega a cervical.
Então, essas são as dicas básicas, né? Depois tem mouses ergonômicos, tem teclados ergonômicos que já tem uma angulação diferente, mas aí, assim, já é mais no detalhe, né? Eu acho que se tiver esse básico da altura da cadeira, braços apoiados, pés apoiados e os olhos na altura da tela, eu acho que já é um ajuda ganho. bastante. Importante também que a gente não esqueça da iluminação, né? Que se a gente está trabalhando com a parte intelectual, a gente não pode estar num ambiente de pouca iluminação, né? Evitar reflexos na tela do computador. Então, se você posiciona a tela do computador de frente para a janela, você senta de costas para a janela, aquela luz reflete na tela e vem nos olhos, né? Então, tentar com que a janela fique na lateral do seu posto de trabalho, né? Porque assim ela não fica nem nos olhos e nem na tela do computador. Tem essas dicas aí, Sim, né? muito boas, por sinal. E eu acho que mais importante que tudo isso é você ter essa conscientização postural, né? De sentar da forma correta, mas também fazer uma alternância de posturas, né? Então, para quem trabalha, todo mundo me pergunta, né? Mas é melhor trabalhar em pé ou é melhor trabalhar sentado, né? E existe ônus e bônus para as duas posturas. Então, quando você trabalha sentado, a pressão nos seus discos da coluna lombar é bem maior do que se você estivesse em pé. Mas, em compensação, em pé, você tem um dispêndio energético maior, você tem o uso de musculaturas para manter você em pé, então trabalham mais do que quando você está sentado. Então, as duas posturas têm ônus e bônus. Então, por isso que a gente sempre sugere nas empresas como uma melhoria que se faça essa alternância da postura, né? Se você trabalha em pé, de vez em quando você precisa sentar, e se você trabalha sentado, de vez em quando você precisa levantar. E não passar as 8 horas do dia na mesma posição. Né? Exato. É que nem quando, por exemplo, a gente viaja muito tempo de carro, de ônibus, de avião, seja o que quer, né? Qualquer veículo, eu acho que você tem que dar uma levantadinha, né? Tipo, dar uma andada, porque você não pode ficar muito tempo sentada, né? A gente fala assim, pelo menos a cada uma hora e meia, levanta 10 minutos, né? Se puder, faz uns alongamentos para dar uma distensionada na musculatura. Fazer essas pausas é importante, né? Porque também, Lu, até falando do home office de novo, né? As pessoas perderam um pouco aquele time, né? De tipo, daqui até aqui eu estou trabalhando e daqui até aqui acabou meu trabalho. Não existe mais isso, né? As pessoas dentro de casa, né? Não, e as pessoas estão 100% do tempo conectadas, trabalhando. Então, hoje chega um e-mail, está aqui já, né? No relógio, no celular ali. Então, não para de trabalhar. E às vezes você recebe, né? Tipo, 9, 10 horas da noite e a pessoa vai, responde. Que já é um momento de lazer. Sim. Então, esse equilíbrio também entre trabalho e lazer é importante, né? Entra naquela questão cognitiva que eu falei da ergonomia, que é você saber fazer esse equilíbrio, dosar, né? Porque a gente tem que pensar assim, né? Se a gente trabalhar 8 horas por dia, já é 1/3 do nosso dia, quer dizer, 1/3 das nossas horas que a gente está trabalhando, né? Então, assim, já é bastante. Então, a gente tem que se atentar para que esse trabalho seja feito de forma saudável e tem que deixar um momento para o descanso também, para o lazer, né? Hoje, a síndrome de burnout está na moda, né? Mas é fato, porque todo mundo está trabalhando muito mais e, assim, desregradamente, sem pensar nesse equilíbrio, né? Entre o trabalho e o lazer. Não consegue desconectar, por isso que eu falo, é tão abrangente esse termo ergonomia, né? Dá pra gente falar de tantas coisas. Porque ele atua também na saúde mental, né? Como que ele faz essa atuação na saúde mental? Então, dentro dessas ferramentas que a gente aplica, assim como eu tenho um NIOSH para o levantamento de cargas, eu tenho outras ferramentas que vão analisar essa questão mental. Então, às vezes, são checklists, né? São questionários que são aplicados e aquilo, no final, sempre dá uma pontuação que vai dizer esse trabalho oferece um risco para a saúde mental ou não, baixo risco, alto risco. Então, todas as ferramentas classificam esse risco. E aí, de acordo com o risco, é que a gente faz as melhorias, né? É onde a gente vai atuar. Então, existe também as ferramentas para a saúde mental. E como que uma empresa ela consegue medir, né, mensurar aí os resultados de programas preventivos? Né? Como é que é possível?
Bom, a gente usa como indicadores dentro das empresas alguns... a gente tem números... O que a empresa busca, né, com o trabalho de ergonomia? Lógico que é importante que ela preserve a saúde do trabalhador, né? A empresa precisa ter essa consciência que o trabalhador, acho que é o maior bem ali que ela tem, né? Sem os trabalhadores ela não iria conseguir fazer nada. Mas, de verdade, o que eles querem é produtividade, né? Exatamente. E menos custo. Sim. É isso que uma empresa busca, né? Então, normalmente, quando a gente implanta os programas de ergonomia, a gente faz o levantamento desses dados, né? Então, por exemplo, absenteísmo, né? Então, sim, qual é o índice de absenteísmo daquela empresa? Qual é o índice de afastamentos daquela empresa? E aí a gente vai no ambulatório, levanta quantos trabalhadores se afastam por problemas osteomusculares, quantos trabalhadores se afastam por problemas de depressão, de estresse. Então, a gente levanta todos esses números e isso são os indicadores que a gente vai usar para depois, lá na frente, medir o resultado que deu a implantação do nosso trabalho, né, após implantado. Não é um trabalho rápido, não é um trabalho a curto prazo, né? A empresa não vai implantar um programa de ergonomia e em 6 meses ver grandes resultados, mas precisa mudar essa consciência dentro das empresas para que ela colha esse resultado lá na frente, né? Então, é isso. É absenteísmo, é afastamento, as queixas, que muitas vezes o funcionário não chega a se afastar, mas ele tem queixa de dor, né? Então, sim, ele chega a não ter um afastamento, mas ele já tem dores, o que é um sinal que a empresa tem que levantar um red flag ali, que sim, já tem um probleminha e que, se ela não der a devida atenção, aquele trabalhador pode ser um futuro trabalhador afastado, né? E isso mexe no bolso das empresas, porque quando a gente tem muitos trabalhadores afastados, isso mexe no bolso da empresa, né? Porque tem o FAP lá, que é o fator acidentário previdenciário, então eles devem trabalhar para reduzir isso por uma questão de custo, mas também para evitar que as pessoas adoeçam, né? E quais empresas assim podem, né? E até aquelas que devem ter um programa aí de ergonomia? Todas. Todas? Todas. Lógico que tem empresas que oferecem mais risco, né? Então, se pegar uma montadora, né, que tem linha de montagem, que trabalha com muita repetitividade, com muito levantamento de cargas. É difícil, assim, porque se a gente começar a analisar, cada empresa tem uma característica diferente e cada característica pode oferecer um risco para o trabalhador. Às vezes não oferece nenhum risco físico, porque não tem nenhuma exigência física significativa, mas é uma empresa que o trabalhador é altamente estressado, né? Então, assim, trabalha com muita pressão, vendas, por exemplo, né? O pessoal tem metas. Então, é difícil até de falar, assim, mas eu imagino que na parte física seria onde existe essa repetitividade, né? Onde existe muito movimento de carga, então, empresas de logística, até por conta dos motoristas, né, que trabalham, às vezes, horas e horas dirigindo. E aí tem essas empresas que é mais da parte administrativa, que tem essas questões mais de ordem mental, né? Mas toda empresa tem... Pensa você numa empresa assim que... essa empresa não oferece risco nenhum. É difícil, é muito difícil. Então, por isso que a ergonomia ela serve para todas as empresas. Todas as empresas. Você pensar num comércio, né, que é uma empresa pequena, que tem ali os vendedores. Muitas vezes eles ficam o dia inteiro em pé, né? Muitas vezes eles têm que carregar caixas, têm que fazer movimentos exacerbados para poder alcançar uma prateleira, né? Então, assim, a ergonomia ela serve em qualquer lugar. E até dentro de casa, né? Como eu vim falando no início, né? Sim. Se a gente pensar em casa, por exemplo... a postura que a gente muitas vezes assume para assistir televisão, né, para a gente deitar no sofá, a bancada da pia. Na cozinha é uma coisa bem interessante, assim, porque quando a gente cozinha, normalmente a gente fica muito tempo em pé ali na pia, né? E sabe aquele recuo que tem embaixo da pia? Sim. Como é que chama aquilo? Você entrar o pé um pouquinho assim embaixo da... Eu sei, eu mas também esqueci também esqueci o nome, mas ele tem um nome. Sim. E aí
É importantíssimo ter esse espaço para você encaixar os pés, porque se você trabalhar aqui... Porque você fica muito longe, aí você, né? flexiona a coluna. E aí você fica ali meia hora, a coluna começa a gritar, né? Então, tudo isso é importante. Recentemente, né, de uns anos para cá, eles fizeram essa alteração das geladeiras, por exemplo, né? Porque antigamente o freezer sempre era em cima, né? O congelador. Sim. Hoje, eles colocaram embaixo, em algumas geladeiras mais modernas, né? Então, a parte de baixo. Por quê? Porque o acesso é feito com menos frequência, né? Então, a parte que você acessa mais, ela tem que estar na altura que você não precisa flexionar as costas para alcançar. Porque a gente usa pouco, na verdade, menos o congelador, né? E então, ele fica exatamente na altura das mãos, né? Exato. Então, percebe? Isso é ergonomia, sim, né? Alguém pensou e falou, poxa, né? Tá errado. Tá errado. E em casa a gente pode fazer a mesma coisa. Então, nos armários, né? Da cozinha. Você vai colocar na área que você tem um alcance fácil o que você utiliza com mais frequência. Aquela panela que você utiliza de vez em quando, uma vez por mês, pode colocar lá embaixo, lá em cima, né? Mas não precisa ficar na altura ideal ali, né? Agora, aqueles utensílios que você usa no dia a dia, evitar, né? Flexionar a coluna sem necessidade, né? Então, tudo isso dá para pensar. Colchão, postura para dormir, né? Tem uma série de coisinhas que dá na hora de dirigir, fazer os ajustes no banco do carro. É ruim dormir de lado, porque assim, eu gosto de dormir de lado. Mas às vezes fica um pouco incômodo. Apesar de eu gostar mais, dependendo se você fica muito tempo, ele começa a ficar incômodo. É a posição ideal para dormir? Desculpa até interromper seu raciocínio, porque eu pensei nisso agora. Uhum. É ruim dormir de lado, por exemplo? Não é. A pior posição para dormir é de barriga para baixo. Né? Porque, de bruços. De bruços. Porque quando você deita de bruços, você tem que virar o pescoço. Não tem como, né? Ninguém vai dormir com o rosto, né? Então, assim, né? Essa rotação de pescoço a noite toda, obviamente, vai ser prejudicial para a coluna cervical. Né? Você tem uma rotação ali, você acaba comprimindo ali os discos da coluna cervical. De lado, você tem um alinhamento da coluna. Você pode colocar ali um travesseiro entre os joelhos, né, para você deixar a coluna alinhada. O travesseiro tem que ter essa altura aqui, né, do seu ombro, então ele não pode ser muito alto nem muito baixo. Então, o que é importante é manter esse alinhamento. E de barriga para cima, né, que seria de decúbito dorsal, também é uma posição bacana, não seria prejudicial se você também mantiver esse alinhamento. Então, às vezes, colocar um travesseiro embaixo dos joelhos, né, para dar uma flexionadinha nos joelhos, ficar com a perna esticada e não usar o travesseiro muito alto, né? Mas como eu falei das posturas de trabalho, tudo que a gente faz durante muitas horas, né, o corpo acaba sentindo, porque se você mudar de posição durante a noite, acho que é bacana também, né? Nem só de barriga para cima e nem só de lado, né? Dorme um pouquinho de um lado. Ultimamente, nesses dias de frio, eu não tô conseguindo dormir de jeito nenhum, porque minhas gatas, elas entram assim em mim, sabe? Uma entra no meio das pernas, a outra fica encostada, tipo assim, não consigo me mexer. Então, não tô conseguindo dormir de lado, de frente, de jeito terrível, né? Porque isso é importante, faz parte da qualidade do dia que você vai ter no dia seguinte. Exatamente. Né? Às vezes você tá mais produtivo se você tiver uma noite de sono legal, né? Adequada, assim. Que é o outro 1/3 da nossa vida, a gente tá dormindo, né? Então, 1/3 trabalhando, 1/3 dormindo, né? Então, tem que pensar bem nessas horas. E qual seria a melhor postura para trabalhar? É essa postura onde a gente tem essa liberdade de fazer essa alternância, né? Onde a gente pode fazer essa compensação da musculatura de tempo em tempo, né? Então, mesmo nas empresas onde existem linhas de montagem com esteiras, por exemplo, e aí o trabalhador tem que trabalhar em pé. Quando a gente faz a análise ergonômica, a gente acaba colocando nas melhorias que esses trabalhadores, por exemplo, façam um rodízio entre eles. Então, se existe no mesmo local postos em pé e postos sentados, que esses trabalhadores possam, de tempo em tempo, trocarem de função, para que quem está sentado possa ficar em pé e quem está em pé possa sentar.
Quando isso não existe, a gente estabelece as pausas. Então, a cada 1 hora, descansa 10, né? Então, a pessoa tem que alternar essa postura. Se ela está trabalhando em pé, ela faz a pausa sentada. Se ela está trabalhando sentada, ela faz a pausa em pé. Então, é como eu estava falando inicialmente, né? Não existe uma postura ideal. A postura ideal é aquela onde você pode se movimentar, trocar a postura, né? Para não sobrecarregar nenhuma musculatura. E por que a gente tem essas dores, por exemplo, quando a gente está dirigindo, ou quando a gente está assistindo TV, ou em frente ao computador? Porque geralmente a gente tem assim, dores nas costas, nos braços, nos ombros. O que acontece? Normalmente essas dores, elas são provenientes de posturas que a gente chama de posturas estáticas, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando e não tiver esse apoio dos braços, eu vou ter que trabalhar com o braço sem apoio, né? E aí o que acontece? Quem está segurando o meu braço nessa postura é essa musculatura aqui, né? De trapézio cervical. O que acontece? Quando essa musculatura ela fica muito tempo contraída, ela acaba comprimindo os vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos é que levam o oxigênio, né? Os nutrientes para o nosso músculo. Quando acaba tendo uma compressão ali desses vasos, esses nutrientes e o oxigênio não chegam para a musculatura. E aí ela começa a entrar em processo de fadiga, que a gente chama, que é essa dorzinha que a gente sente. Ai, uma dorzinha, em função disso. Então, por isso que é importante que, quando a gente está numa postura estática, a postura em pé é uma postura estática, né? Então, tem músculos ali contraídos para manter a gente em pé. E aí, de vez em quando, a gente precisa dar uma liberada nesses músculos para recuperar esse fluxo sanguíneo. Então, por isso que eu falei, não só mudar de postura, mas às vezes fazer um alongamento, né? Permitir que haja essa liberação dos vasos e que eles possam voltar a fluir normalmente para levar o que o músculo precisa, né? Que são os nutrientes. É isso que acontece. A fadiga muscular, ela é um sinal ali já para a gente, né? Olha, alguma coisa não tá legal, né? A hora que começa a doer é um sinal que o nosso corpo ele dá esses sinais e a gente sempre fala isso nas empresas. A gente tem que ficar atento a esses sinais, porque quando a gente sente dor é um sinal de que algo não está legal, né? Tá Então, você começa a sentir uma dorzinha, né, no estômago, você vai no médico para ver o que é. Tem alguma coisa ali que não está bem. Na musculatura não é diferente, né? Você começa a sentir aquela dorzinha, aquela dorzinha, aquela dorzinha, é porque alguma coisa não está legal. E normalmente é a postura, é algum movimento ali que a gente está fazendo de maneira incorreta e que está sobrecarregando aquela musculatura. O que o músculo precisa? Ele precisa de contração e relaxamento. Ele não pode ser uma atividade que exija dele só a contração, né? É o que a gente chama de tempo de recuperação. Ele pode contrair, mas ele tem que ter o tempo de se recuperar, que é durante o relaxamento. Então, agora, o papo está super interessante, tem muita coisa para a gente falar, né? Assim, muito interessante mesmo. Mas eu queria, assim, para a gente finalizar, infelizmente a gente está chegando ao fim, uma pena. Passa rápido, né? Passa muito rápido. É uma pena, mas aí você pode voltar para a gente continuar falando sobre o assunto. Vamos destrinchando, né? Vamos falar só disso hoje. E como que a gente, assim, uma dica assim, importante, como que a gente pode fazer para prevenir lesões e doenças ocupacionais? Como é possível isso? Eu acho que uma dica é isso que eu acabei de falar, né? A gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. E eu vou falar uma coisa aqui que acho que todo mundo ouve todos os dias e que todo mundo sabe, né? Que é a atividade física, né? Não tem, acho, como a gente evitar lesões osteomusculares, principalmente, embora a atividade física traga benefícios muito maiores que só a parte osteomuscular. Mas o músculo, ele precisa ser trabalhado, né? Então, assim, não tem como a gente manter a qualidade e a funcionalidade da musculatura se a gente não trabalhar essa musculatura. Então, a atividade física é primordial, essencial, totalmente necessária, né? Não tem como não ser. E, principalmente, a partir de uma certa idade, né? Então, a gente vê nas empresas muitos jovens, mas a gente também encontra muitas vezes pessoas de mais idade trabalhando na fábrica, né, fazendo trabalhos pesados.
E a gente já sabe cientificamente que a partir dos 47 anos a gente tem uma curva assim, exponencial de perda de funcionalidade. Então, se a gente não trabalhar essa parte física, osteomuscular e tentar manter, né, as propriedades ali musculares, a funcionalidade, certamente a gente vai ter dores e a gente vai estar propício à instalação de lesões. Não tem como, né? Porque a musculatura ela vai perdendo mesmo, né, toda essa funcionalidade com a idade. Então, não que a atividade física seja importante só para quem é mais velho, né? Mas principalmente para quem é mais velho, né? Porque fortalece ossos, músculos, né? E evita, além das lesões, uma série de doenças. Sim, exatamente. E também na questão mental, né? Então, a atividade física também... Ela ajuda, né? Tem pesquisas, né, científicas que provam que você fazer atividade física, você está contribuindo para o bom funcionamento do seu cérebro também. Sim, né? Exatamente. Atividade física é maravilhosa para tudo. E é tão difícil assim, né? Porque ainda a gente tem que fazer um trabalho de convencimento, né, das pessoas. Eu não posso falar muito, porque assim, eu comecei a fazer atividade física não tem muito tempo, né? Eu nunca gostei. Sempre comecei, mas não sou aquela pessoa, nossa, adoro fazer atividade física, nunca fui. Mas com a idade eu comecei a sentir, né? Então, assim, já não era mais tão fácil ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado sem sentir dor, né? Então, aí você começa a perceber que acaba sendo necessário, né? E faz muita diferença. Faz muita diferença, porque dos anos, né, para cá que eu venho fazendo atividade física, não tem como... Eu sempre fiz atividade física, né? Eu gosto muito, acho que eu meio que já viciei, né? Já viciei na tal da endorfina, né? Adoro. Bom, que ótimo. Só que assim, tipo... O que é legal, é lógico, esses tempos aí eu tava com dor no nervo ciático, tudo, mas o que é legal é que realmente é muito difícil você sentir alguma dor. É difícil, a não ser a dor mesmo da própria musculação, né? Que às vezes você força um pouquinho, mas é difícil, assim. Nervo ciático já é veieira, né? Mesmo fazendo atividade física é meio inevitável, então eu andei tendo, assim, dor no nervo ciático. Mas a atividade física realmente ela ajuda muito a você melhorar, né, em todos os sentidos. E até dentro das empresas, a gente sempre coloca, né, essa importância da atividade física. E muitas empresas acabam oferecendo, né, para os trabalhadores a opção de frequentar uma academia. Então, fazem... pacotes, né? Oferecem desconto para quem é daquela empresa. Eu cheguei, no passado, a trabalhar em empresas que instalaram academias dentro da empresa para os trabalhadores, né? Porque já se sabe, já é reconhecido que aquele investimento vai voltar com a saúde do trabalhador, né? Se ele mantiver o trabalhador saudável, é melhor, né, para a empresa. Exato. Então, assim, o investimento numa academia, numa atividade física ali vai trazer retorno no futuro em termos financeiros mesmo, né? Com certeza. Vi, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu que pelas agradeço. Informações preciosas. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, ficamos por aqui até a semana que vem. A gente se vê semana que vem.